meus alunos e alunas do nono ano. Estou trazendo aqui mais esse vídeo, comentando agora esse conteúdo, que são raízes de uma equação do segundo grau. Eu quero comentar com vocês, logo em seguida vou propor algumas atividades, vocês possam aí primeiramente fazer, depois vocês assistirão, né, o vídeo com os comentários. Então, vamos falar aqui agora do que são as raízes de uma equação, né? O que significa você encontrar as raízes de uma equação. Então, aqui para nós é mostrar a seguinte situação. Voltando ao problema da construção da piscina, né, que vocês lembram, do início lá da nossa primeira aula, podemos obter por tentativa, né, nós podemos obter por tentativa o valor de x da medida da largura. Vocês lembram lá que a pessoa queria construir a piscina onde o comprimento fosse 10 metros a mais do que a largura. Então, nós temos aqui essa figura retangular, onde eu estou riscando aqui seria a superfície de água lá da piscina, e lembrando que ela tem uma largura de medida x e um comprimento de tamanho x mais 10. Então, fazer por tentativa é descobrir qual é o valor desse x. Qual é o valor desse x que, somado com 10 e multiplicado por ele mesmo, você tenha 144. Então, aqui é dito o seguinte, atribuindo a x o número 10, né, como exemplo. Então, você teria, aqui nesse lugar você teria o 10, e aqui no outro você teria 10 mais 10, então aqui você teria 20. Então ele teria uma largura de 10 e um comprimento de 20. E se você fizer essa multiplicação, veja que aqui tem 10 mais 10 dá igual a 20. Quando você multiplicar 20 vezes 10, você tem 200. Mas ele quer a piscina com 144 metros quadrados de superfície. Então, nesse caso, o 10 não vai servir, né, porque 200 seria maior do que os 144. Então, tem que ser um número que seja menor do que 10. Então, o outro número que ele tentou fazer aqui foi o número 7. Então, o x aqui seria o outro valor 7, e aqui seria 7 mais 10 daria 17, certo? Então, aqui ele vai fazer, lembrando que 10 mais 7 dá igual a 17, e quando eu multiplicar 7 vezes 17, eu tenho 7 vezes 7, 49, né? Vai 4, 7 vezes 1, 4, desculpa, 7 vezes 1, 7, 4, 11, eu tenho 119. Então, veja que eu colocando 10 para o x, eu tenho um número maior do que 144. Colocando um número menor do que 10, no caso 7, nós vimos que o valor ficou menor do que 144. Então, veja que é um número que está entre o 7 e o 10. Então, pode ser 8 ou pode ser o 9. Então, verificando aqui agora o número 8, veja que aqui, por que aparece 144? Porque é feito 8 multiplicado por 8 mais 10. Lembrando que 8 mais 10 dá igual a 18. Quando eu multiplicar 8 vezes 8, eu tenho 64, né? Boto o 4 aqui e vai 6. E 8 vezes 1, 8 mais 6, 14. Eu tenho 144. Então, veja que desse lado direito lado esquerdo da igualdade, eu tenho 144. E do lado aqui direito, que é o segundo membro, eu tenho também 144. Então, o primeiro membro igual ao segundo membro. Então, nesse caso, nós vamos dizer que o número 8, ele é uma raiz dessa equação. Então, vamos verificar aqui, usando aqui, ao substituir x por 8 na equação x, que multiplica x mais 10 igual a 144, ou na sua equivalência, x ao quadrado mais 10x menos 144 igual a 0, que nós vamos obter uma sentença verdadeira. Ou seja, se você fizer a soma de 10 com 8 e multiplicar por 8, eu tenho 144.
Ou se você usar, aqui na nossa equação, substituindo aqui no lugar do x 8, né, vai ficar 8 ao quadrado. Se você colocar o 8 aqui, fica 8 ao quadrado, 64. Colocando aqui 8 aqui no lugar do x, eu tenho 10 vezes 8, eu tenho 80. Se eu juntar o 80 com 64, eu tenho 144. Essa soma vai ser 144. Então, 144 menos 144 eu tenho igual a zero, certo? Então o valor da minha incógnita, o valor da minha letra x é o número 8, né? Então, portanto, aqui a largura da piscina deve ter 8 metros de largura e 18 metros de comprimento. Então, veja que aqui é um exemplo de uma situação que nós atribuímos um valor por tentativa para o x e nós encontramos uma igualdade verdadeira, no caso aqui, quando x for igual a 8. Então, quando substituímos a incógnita de uma equação por um número e encontramos uma sentença verdadeira, dizemos que esse número é a raiz da equação. Se a equação for do segundo grau, ela pode ter até duas raízes diferentes. Então, observe, preste atenção nessas informações, né? Se ela for do segundo grau, pode ter até duas raízes diferentes, né? Então, nesse caso aqui, como nós estamos falando de medidas, das dimensões de uma piscina, o valor negativo não vai servir para a gente. Então, a gente vai dizer aqui também só o número 8. Lá na frente, a gente vai ver também como encontrar a outra raiz, né, aqui nesse caso. Então, continuando, tem aqui mais alguns exemplos que eu quero comentar com vocês, cada um deles. O primeiro exemplo tem assim: vamos verificar se os números menos 3, menos 2, 2 e 6 são raízes dessa equação aqui. Qual é a equação? X ao quadrado mais x menos 6 igual a zero. Então, a primeira coisa é verificar, vamos verificar o menos 3. Para que você verifique se o menos 3 é uma raiz, o que você tem que fazer? Nesse lugarzinho aqui do x, ó, que tem a incógnita x, você vai colocar menos 3 aqui no x ao quadrado e vai colocar menos 3 aqui também, onde tem um x elevado a 1. Então, é por isso que aqui ficou menos 3 ao quadrado. Ó, veja que o termo que está ao quadrado, estou trocando aqui o x, né, colocando menos 3 em dois lugares, menos 3 e menos 3. E agora eu tenho que fazer essas continhas. Ó. Esse 9 que aparece aqui é menos 3 ao quadrado, que dá 9. Essa soma algébrica de mais 3 com menos 3 dá menos 3. E eu tenho aqui também menos 6. Então veja que se eu fizer juntando o negativo, menos 3 com menos 6, eu tenho menos 9. E se eu somar menos 9 com mais 9, eu tenho igual a zero. Então, é verdade. Se é verdade, então, o menos 3 é uma raiz desta equação aqui, ó, x ao quadrado mais x menos 6. Veja que também acontece quando o x for igual a 2. Se você colocar o 2 aqui no lugar do x, ó, vai ficar 2 ao quadrado mais 2 menos 6. Veja, eu vou repetir, eu estou colocando o 2 aqui, onde tem o x, que está elevado ao quadrado, e o x, que está elevado a 1. Tá certo? Então, esse 4 que aparece aqui é o 2 ao quadrado, que dá 4. Mais 2, ó, 4 mais 2, 6, positivo, menos 6 dá 0. Então, o 2 também é uma raiz. E aqui, veja que quando eu coloco menos 2 aqui no lugar do x, vai dar falso, porque menos 2 ao quadrado dá igual a 4. Esse mais com menos 2 dá menos 2. Então, se eu fizer menos 2 com menos 6 dá menos 8. E mais 4 com menos 8. Por que aparece falso aqui? Porque mais 4 com menos 8 dá menos 4. Então, veja que não dá igual a zero. Então,
Isso quer dizer que o menos 2 não é uma raiz, como também vai acontecer aqui com 6. Ó. Não é raiz porque 36 não é igual a zero. Diferente, né? E aqui na letra B, tem uma situação um pouco mais diferente, que pede que você determine o valor de m de modo que uma das raízes seja 2. Como 2 deve ser raiz da equação, temos como verdadeira sentença. Qual é a sentença? Veja que está dizendo que seja 2, né? De modo que uma das raízes seja 2, então, no lugar desse x aqui, você vai escrever o número 2, exatamente porque está falando que o 2 é uma raiz. Então, aqui seria o contrário ali daquele outro valor, né? Porque aqui nós vamos trocar o valor do x por 2 para descobrir qual é o m. Tá bom? Então, veja que o que muda dessa expressão aqui para essa de baixo é que nós vamos trocar o x por 2. Ó. Então, eu vou ficar resolvendo primeiro as potências. Veja que esse 2 ao quadrado, ele aparece aqui 4. E o 3m é repetido. Ó. Menos m mais 8, aqui ele, e o 2. E agora é fazer continhas. Olha, esse 12 que aparece aqui, 12m, é porque esse 4 vai multiplicar o 3. 4 multiplicado por 3 dá 12m. E 4 multiplicado por menos 1 fica menos 4. Esse menos 2m que aparece aqui, ó, é esse 2 aqui multiplicado por menos m. Aí eu tenho menos 2m. E esse 16 que aparece é o 2 multiplicado pelo o menos 8. Tá certo? Então eu tenho menos 16 somado com 10. Olha, o que aconteceu aqui? Esse 10 aqui é exatamente porque junta esses dois termos algébricos. Ó. Eu tenho aqui o 12m menos 2. Eles são semelhantes, né? Letra M, são termos semelhantes, então eu faço 12 menos 2 dá igual a 10, fica 10m. E agora vamos para os números. Olha, esse menos 4 eu vou juntar com menos 16, dá menos 20. Né? Menos 20. Menos 20 mais 10, ó, vou subtrair, conservar o sinal do maior, 20 menos 10 dá 10, então fica menos 20. E daqui para cá, veja que nós estamos pegando esse menos 10, ele vem para o primeiro membro, ó, positivo, e depois eu divido tudo por 10. Então, se eu dividir 10 por 10 dá 1, não preciso escrever ele aqui, e 10 dividido por 10 dá 1. Então, o valor do m é igual a 10 quando eu tiver o x como raiz. Então, fica aqui essa explicação para vocês do que são essas raízes da equação. Eu espero que vocês tenham compreendido. Agora, ficará aí para vocês a proposta dessa atividade, né, para que vocês possam responder. Então, veja que tem vídeos que saem um pouco mais longo, mas quero que vocês tenham paciência, né, de assistir com calma, de rever, né, o vídeo novamente, e com essas explicações vocês irem fazendo novamente, né? Eu já disse para vocês que matemática é exercício, matemática é raciocínio, é prática, né? E aí depois a gente vai trazer mais um vídeo aí comentando as próximas questões, tá bom?